tudo bem? Eu sou a professora Caroline e hoje nós vamos estar na nossa primeira aula de matemática. Nós vamos abordar um tema muito importante. Qual seria esse tema? A história dos números. Você acha que os números são importantes no nosso dia a dia? Ou você acha que simplesmente pode passar batido e viver sem eles? Eu não acho. E você? Vou citar para vocês agora um momento muito importante onde nós utilizamos números, que é, por exemplo, vou comprar um sapato. Qual número você calça? Eu calço 33, ou 36, ou 40, e assim por diante. Todos nós somos únicos e cada um tem o seu número. Quando você vai comprar as suas roupas, as suas calças, bermudas, saias, shorts, todos eles têm uma numeração. Uns vestem 36, outros 38, outros 40 e assim por diante. Ou seja, os números servem para o quê? Para nos diferenciar uns dos outros, cada qual com a sua particularidade. Outra situação muito recorrente e comum no nosso dia a dia é o quê? O número do nosso telefone. Todo mundo tem um telefone. Qual o número do seu telefone? O meu número é 06855 e assim você vai dizendo. O seu número é um, o meu é outro. Quando você vai ao supermercado, você olha o seu produto favorito na prateleira e olha o preço. Você foi, fez as suas compras, pegou tudo direitinho, colocou no carrinho, foi pagar. A sua compra deu R$ 120. Você entregou R$ 150 para a caixa do supermercado. Ela precisa o quê? Te devolver R$ 30. Se você não conhecer os números, como é que você vai ter certeza que ela lhe devolveu os R$ 30 e não lhe devolveu apenas 20, ou 10, ou 5? Então, nós precisamos ter esse conhecimento no nosso dia a dia. Outra coisa, cada um de nós temos o quê? Os nossos números individuais e particulares que nos diferem das outras pessoas, que é o nosso RG, ou a famosa carteira de identidade, né? Cada um tem o seu número, CPF, título de eleitor, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho. Todos esses documentos possuem um único número para cada pessoa. Então, nós nos diferenciamos um dos outros com esses números. Mas você acha que sempre os números foram assim, igual a gente vê hoje? Os algarismos 1, 2 e 3, e que nós sempre contamos assim? Não foi, não. Eu vou contar para você a história dos números, como que tudo começou, quando que houve essa necessidade. Você sabe como que houve essa necessidade? Vamos dar uma olhadinha na história. Observem na tela. O que é que vocês conseguem observar? Nós temos o quê? Um pastor de ovelhas. E o que é que ele está fazendo? Tá com umas pedrinhas ali, né? Contando 3 no chão, algumas na mão. E por que que ele fazia isso? Vou contar para você agora. Inicialmente, assim que eram feitas as contagens. Com o quê? Com pedrinhas, com folha seca, argila, nós em cordas, ossos, gravetos. Todos esses objetos eram usados para contar. Mas de que maneira, professora? A gente contava com pedra? Com pedra. Vou lhe dizer. O pastor de ovelhas tinha 10 ovelhas no seu rebanho. Toda vez que ele ia soltar o seu rebanho para ir pastar, cada ovelha que passasse na frente dele era uma pedrinha que ele acrescentava. No final da tarde, quando esse rebanho voltava, ele ia para cada ovelha que entrava, ele ia o quê? Devolvendo uma pedrinha. Se sobrou uma pedrinha aqui embaixo das pedrinhas que ele tinha colocado lá no início do dia, o que é que isso ia significar? Que estava faltando uma ovelha voltar. Então, daí surgiu a necessidade de contar com o início da agricultura e pecuária. Aí nós o quê? Precisamos iniciar a contagem. De que maneira?
Com a agricultura, nós tínhamos ali os grãos, nós tínhamos vegetais e tínhamos as civilizações ao redor. Quando eu precisei trocar de mercadoria com as civilizações ao redor, eu precisei ter a noção que a mesma quantidade que eu estava dando, eu precisava receber em troca. Então, utilizavam-se as contagens em argilas. Como que era feita a contagem em argila? Com as mãos, com os pés, eram tablets de argila que eram colocados a marca dos dedos das mãos e até mesmo dos dedos dos pés. Aqui nós podemos observar alguns dos materiais utilizados para fazer essas contagens. Lá em cima vocês veem as cordas, feitas o quê? Dados os nós. Cada nó significa o quê? Uma unidade. Abaixo das cordas nós temos o quê? As pedras, que é como nós vimos na figura anterior, na tela, para fazer essas contagens. Elas não eram utilizadas apenas na contagem dos animais, mas também quando era feita essa divisão da agricultura, quando eu ia compartilhar grãos. Eu tinha o feijão, a minha comunidade ao lado tinha o milho e a gente precisava o quê? Compartilhar. Eu tinha que saber que se eu estava mandando uma sacola de feijão ou de milho, eu teria que receber outra da mesma quantidade em troca, ter a proporção. E isso foi o que instigou que houve a maior necessidade em contar. Mas nesse tempo, os números, os algarismos, como nós conhecemos hoje, do 0 ao 9 ainda não existiam. Eles passaram a existir a partir do século I e apenas do 1 até o 9. A partir do século V, nós acrescentamos o algarismo 0, que foi para ter essa proporção de uma unidade ou de nenhuma unidade. Mas nem sempre nós utilizamos também só os números. Nós também poderíamos utilizar os dedos. Quando a professora pergunta para você, quanto que é 5 mais 3? Se você não souber de cabeça, você vai contar como? Utilizando os dedos. Você coloca o 5, coloca o 3 e começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É 8, professora. Então, já há cerca de 30 mil anos atrás, nós já utilizávamos os dedos para fazer essas contagens, certo? Não é de hoje, não. E pelo que me parece, também nós não vamos parar de usar. Por quê? Porque é algo útil, é algo fácil e que todos nós podemos fazer. Se a gente perguntar que elementos os povos primitivos usavam para contar, vocês vão saber me responder? Observem aí na tela. A letra A diz que eles usavam pedras. Será que usavam pedras? Não sei. Letra B, gravetos. Quem acha que eles usavam gravetos? Eu não sei. Letra C, ossos. E aí, será que eles usavam ossos? Vocês viram ossos nas imagens que nós acabamos de olhar? Ou a letra D, todas as alternativas. Quem acha que foi todas as alternativas? Está correto. Todos esses objetos acima eram utilizados. Pedras, gravetos, ossos, nós em cordas, folhas, tudo isso era utilizado para fazer a contagem, certo? Próxima questão é o quê? Como surgiu a necessidade de contar? Como nós observamos lá no começo, aquela fotinha lá do pastor, aquela imagem que nós observamos, ele estava o quê? Contando o seu rebanho, não é? Então, como surgiu essa necessidade de contar? Quem lembra? Com a invenção da agricultura e a criação de animais, certo? Quando eu comecei a plantar e a colher, quando eu comecei a criar o meu rebanho de ovelhas, cabras,
bovino, né? Boi, vaca, tudo isso me fez o quê? Ter a necessidade de ter o controle. Eu preciso saber se o meu rebanho que está indo para o pasto está voltando todo. Eu preciso saber se, quando eu for trocar os meus grãos com as minhas comunidades e as civilizações ao meu redor, eu não estou sendo enganado. Eu preciso saber o quê? Eu estou dando uma sacolinha de milho e eles têm que me dar essa mesma sacolinha de feijão. Eu não vou dar uma sacola de milho e receber meia de feijão. Não. Então, isso foi o quê? Que houve essa necessidade de nós aprendermos a contar, certo? Então, hoje, nós falamos sobre a história dos números. Qual a importância desses números no nosso dia a dia? Aonde mesmo que nós utilizamos esses números? Aonde eles estão presentes? Na nossa identidade, nos nossos calçados, nas nossas roupas, no nosso telefone, placas de rua, placas de automóveis, nossa altura, nosso peso. Em todos esses lugares os números estão presentes. E nós também vimos aonde que nós começamos a utilizar essas contagens, que foi com o surgimento da agricultura e pecuária, né? E também com a necessidade de proporção. Eu preciso ter a proporção que o mesmo que eu dou, eu recebo. Então, gente, por hoje é isso. Eu espero que todos fiquem bem. Essas e outras aulas estarão disponíveis na plataforma educ.ce e todos os responsáveis farão o possível para esse material chegar até vocês. Até logo, fique bem e tchau, tchau.